Amém? Graciosa paz do Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, quem é Júlia? Onde está a Júlia? Júlia, ela é visitante, mas ela tem vindo aqui sempre. Suziane, está ali. E Iraídes, ou Iraíde. Leonice, está aí também. Aleluias. Jesualdo, ou Glória. Marineide, é isso? Marisete, está aqui, ó. Marinete, né? Agora que eu fui entender aqui. Vânia. Vamos dar uma salva de palmas para esses visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Lucas, capítulo de número 19. Eu fico maravilhado com a letra desse hino que a gente cantou aqui. Essa verdadeiramente fala comigo, e eu gosto de declarar uma parte dessa música. Tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida, o presente, o dom de Deus. Você já pronunciou isso com o mais profundo da sua alma? Tu és a quem minha alma esperou. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 19. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Podemos ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Podeis assentar. É um texto que eu creio que todos nós estamos já, conhecemos e já sabemos dessa história tremenda que ficou registrada aqui. E ela só foi registrada nesse evangelho. Muito interessante. Fala de um homem que era judeu e se tornou publicano. Passou a ser odiado pelos judeus. Por quê? Pelo simples fato de que ele passou a trabalhar para Roma como cobrador de impostos. E aqui registra a vida deste homem como um homem muito rico. É como se nós pegássemos ali o delegado geral da Receita Federal e ele fosse esse Zaqueu, um homem muito rico e de muito poder. E quando nós observamos uma pessoa dessa magnitude, com esse poder nas mãos, a gente fala: poxa, subir num sicômoro, ir lá para ver Jesus, ele procurava ver quem era Jesus. E eu fui analisar isso aqui, é muito interessante. Ele passou a ser odiado pelos judeus porque era irmão dos judeus. É como se você pegasse os americanos, eles entrassem no Brasil e começassem a dominar sobre nós, e alguns brasileiros, por dominar o idioma, passassem a trabalhar para eles. Ou seja, esses brasileiros seriam odiados pelos brasileiros. Assim era o publicano. E ele era nada mais, nada menos do que o chefe dos publicanos. E era muito rico. A Bíblia deixa bem claro isso, que ele era muito rico. Interessante que essa história, ela mexeu bastante comigo, porque desde o início da semana, Deus tem falado ao meu coração através dessa passagem. E como não é fácil, como o irmão Léo disse,
sentimos falta do pastor Colismar, porque estar aqui, viu, Josué, não é fácil, mas se nós estivermos aqui entregues ao Senhor, para que Ele seja o que quer ser, fala o que quer falar através de nós, é diferente, e nós precisamos buscar essa autenticidade em Deus, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Aleluias, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se eu pudesse colocar um tema aqui, eu diria, o que devemos pedir ao Senhor? E eu quero lançar essa pergunta para você, o que é que você tem pedido ao Senhor? Ora, todos nós fazemos as nossas petições, que até porque é bíblico, a Bíblia diz para pedir que será dado, a Bíblia diz que se Cristo estiver em nós e nós estivermos nas palavras dele, nós podemos pedir o que quiser e nos será feito. Se pedir, crendo, recebereis. Tudo o que você pedir, crendo, receberá. Então nós temos que pedir, a Bíblia diz que nós temos que pedir. E você tem pedido a Deus? Todos nós temos pedidos a Deus. Eu tenho colocado diante de Deus, obviamente, a nossa congregação, meus filhos, que ainda não retornaram à presença do Senhor, Deus sabe tudo, mas eu tenho feito esses pedidos. Agora, e você? Quais os pedidos você tem feito? Porque a Bíblia está repleta de pessoas que buscavam ou que buscam a Deus, naquela época que buscavam e agora que buscam, repleto de diferentes pedidos para Deus. Nós temos aí, voltando um pouquinho nesse livro de Lucas, o jovem rico, que foi mencionado inclusive por nós aqui mesmo, há esses dias para trás. O que ele pediu? Ele pediu salvação. Ele era um homem satisfeito na vida material, mas ele não era realizado na vida espiritual. Interessante que ele teve a humildade de pedir para Jesus, ô bom mestre, que tenho eu de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para ser salvo. E aqui entra uma série de situações que a gente vê o porquê que nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos para Deus e da forma com que pedimos a Deus. Esse jovem, ele chega a mostrar para Jesus que mediante a lei, ele já a observava desde sua juventude. Lá no capítulo lá no Mateus, salvo engano, capítulo de número 10, ele fala que tipo de mandamento é esse? O que é que eu tenho que observar? Jesus relata, nos outros dois evangelhos, que é Marcos e Lucas, ele já relata o que é que ele tem observado. Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, honrarás a teu pai e tua mãe, para que tenha longura de vida aqui na terra. E ele vira e diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então este jovem, ele já observava a lei. Ele era um jovem que conhecia a lei. Mas, quando se tratou daquilo que ele mais tinha como preso na vida dele, a riqueza, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. A riqueza falou mais alto no coração dele. Quando Jesus disse, tudo bem, você está observando isso aí que eu te falei? Então você faz o seguinte, pega os teus bens, vende, doa tudo para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Daí você vem e me segue. Jesus cortando o cordão umbilical aqui dessa questão financeira, né? Porque o evangelho da prosperidade tem falado muito alto nos corações. E nós precisamos tomar cuidado, porque eu posso ser um servo de Deus e ser pobre, assim como posso ser um servo de Deus e ser rico. Por quê? Porque o mais importante é o que está em primeiro lugar no meu coração. Se o meu tesouro é o Senhor, estou tranquilo, meu coração está no Senhor. Mas se o meu tesouro é a riqueza, como no caso desse jovem, o Senhor dele é a riqueza, o coração dele está na riqueza. E ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu muito triste, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E quando nós observamos essa situação de Zaqueu, porque Zaqueu ele teve duas visões aqui nesse livro, ele passou por duas fases aqui nesse capítulo. Ele passou pela fase física e pela fase espiritual. Na fase física está no verso 3, onde ele diz que ele
procurava ver quem é Jesus. Alguns textos, algumas traduções dizem, procurava conhecer Jesus. Por exemplo, eu sei quem é o presidente da República. É o Lula. Mas eu não conheço o Lula. De estar perto, de vê-lo. Eu sei quem é, mas eu não conheço. E Zaqueu foi despertado aqui para ver quem era. Ele tinha o desejo íntimo de conhecer a Jesus. Só que quando você observa que ele procurou subir em um sicômoro, porque a multidão estava atrapalhando com que ele enxergasse. Olha a parte física dos bloqueios aqui, para que nós vejamos a nossa vida espiritual bem no Senhor, por ser ele de pequena estatura. E ele procurou subir nesse sicômoro. E quando nós observamos essa questão do sicômoro, devido a essa atitude de Zaqueu, a gente observa que subir a um sicômoro é uma atitude de humildade, é uma atitude de buscar um relacionamento com Deus. Foi o que Zaqueu procurava naquele momento. Ele procurava ver quem era Jesus, procurava conhecer Jesus, para que ele pudesse ter um relacionamento com Jesus. A Bíblia não relata, mas Zaqueu, por certo, era amigo desse jovem rico, porque esse jovem rico trazia as taxas para ele. Então Zaqueu, assim como o ladrão da cruz, Dimas, havia ou teria ouvido falar de Jesus. Em algum lugar, em algum momento aqui desses 3 anos de ministério de Jesus lá em Jerusalém, em toda a região. Então Zaqueu, ele procurava ver, procurava conhecer Jesus, porque ele já ouvia falar de Jesus e do que ele fazia. Então Zaqueu é algo que deixa assim bem maravilhado, porque a parte espiritual dele, chega no verso de número 8, você vê que Zaqueu, ele se levantou e disse para o Senhor. Interessante que a Bíblia não diz, só diz que Jesus disse: olha, eu quero pousar na tua casa, convém que eu pouse na tua casa. E você acha que Jesus foi lá na casa dele só para dormir? Eu sou eternamente apaixonado em culto nos lares, porque foi nos lares que Zaqueu nasceu para Cristo, foi nos lares que eu nasci para Cristo, comecei a ouvir a palavra de Deus nos lares. E é interessante que a igreja, ela começa no lar. A igreja começa lá na sua casa. Tem uma irmãzinha que já tem um tempo que não vem aqui, e o esposo dela sempre dificultou a ida dela ao templo, e eu falei uma vez para ela assim: irmã, o seu esposo lê a Bíblia. Falei isso para você também, né? Ela falou: não, meu irmão, você está doido? Eu falei: lê. O seu esposo lê a Bíblia. Ela falou: nunca leu. Lê todo dia, irmã. A Bíblia que ele lê é você. A Bíblia que o mundo lê somos nós. Aí fica a pergunta: que Bíblia que o mundo está lendo em você? Precisa ficar atento com isso. Esse jovem, então, a Bíblia relata que ele se foi muito triste. Por quê? Mexeu na parte que toca, na parte das finanças. E eu fico observando, por que será que nós temos essa dificuldade tão grande em colocar de lado as finanças e servir a Deus? Se eu tenho a garantia de que servindo a Deus nada me faltará. Você tem essa garantia? Você crê que quem cuida de você é Deus? Você crê que quem controla a sua vida é Deus? Mas eu preciso de ter uma atitude para com Deus. Esse jovem não teve. Esse jovem, a Bíblia relata que ele se afastou, muito triste, e não volta a falar dele. Será que esse jovem era mais um dos judeus que viraram as costas para Jesus, assim como tem muitos hoje? Eu creio que sim. Se houve salvação, não está relatado na Bíblia. Amém? Aí eu sigo um pouco a mais o cego de Jericó. Eu até quero ler aqui Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Mateus e Marcos diz que ele estava saindo de Jericó. Aqui ele estava
aproximando de Jericó. Tudo aconteceu entre a Jericó velha e a Jericó nova. Quem já esteve lá sabe disso, né, Roda? Tudo aconteceu ali. Então as pessoas falam assim aí, fala que a Bíblia não cai em contradição. Uma passagem diz que ele estava saindo de Jericó, a outra diz que ele estava entrando em Jericó. Algumas traduções aqui mesmo nesse texto, aqui de Lucas, diz que ele estava entrando. Aqui está dizendo que ele se aproximava, estava se aproximando. E ali, perto de Jericó, saindo de um e entrando na outra, estava um cego assentado à beira do caminho. Isso aqui me chama muita atenção. Ele estava o quê? Pedindo esmolas. Se você for lá em Marcos, você vai ver que ele estava com uma capa. Essa capa era o símbolo de que ele estava autorizado para pedir esmola, porque aquela capa era doada para quem pagava a taxa do que ganhava com esmola. É organizado o negócio. Ninguém fica sem pagar a taxa lá não. A taxa do rei, né? Como diz na Inglaterra, a taxa da rainha. Aqui está o da rainha. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou. Esse clamor aqui é o mesmo que pedir, é o mesmo que orar. Ele externalizou, ele clamou, em alta voz, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que esse verso diz. Então Jesus parou. Queridos, todas as vezes que nós pedimos a Deus aquilo que está em concordância com o que Deus tem para nós, Ele para e te atende. Se as palavras de Deus estão em mim e eu estou nele, que é Cristo Jesus, eu vou pedir o que eu quiser e vou receber. Mas como assim, irmão Sandro? Porque as palavras de Deus estando em mim significa: eu sou selado pelo Espírito de Deus, e aquilo que eu vou pedir a Deus está naquilo em concordância com o Espírito para com Deus. É certeza que eu vou receber. Isso é fato. O que é que você tem pedido a Deus? Isso está dentro da vontade de Deus ou não? Está dentro da vontade ativa ou passiva? É aquilo que Deus quer para você ou é aquilo que você quer para você? Porque todas as vezes que eu tomei uma atitude ou uma decisão de fazer algo que não era vontade de Deus, queridos, eu quebrei a cara. Sabe por quê? Às vezes Deus permite aquilo que não é da vontade dEle para nós, de tanto nós insistirmos. Deus está dizendo: não, meu filho, não é isso que eu tenho para você, eu tenho outras coisas para você. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. E você continua, nós continuamos a pedir aquilo que Ele não tem para nós. E Ele sabe que se Ele nos entregar aquilo, nós vamos quebrar a cara. Pois Ele nos entrega, de tanto nós insistirmos. Deus, Ele é misericordioso. Geralmente, passamos por dificuldades por falta de decisão adequada, por falta de decisão na vontade de Deus, porque nós decidimos por nós mesmos. O que está dizendo lá em Tiago 4? Ei, você que diz que vai a tal lugar, passar lá um ano, e lá você vai negociar, vai juntar um dinheiro e vai voltar bem, melhor seria dizer: se o Senhor permitir, eu irei a tal lugar, lá trabalharei, lá lucrarei. Por 2 vezes eu fiz isso. Por 2 vezes. E as 2 estavam dentro da vontade de Deus. Uma eu nem conhecia a Deus, a outra eu já conhecia, e estava dentro da vontade de Deus. Deus me levou a um lugar para conhecê-lo, depois Ele me levou para aperfeiçoar, na dificuldade, na saudade, nas dores, nas tribulações, de todas as formas. E assim Deus trabalha em nossas vidas. Este cego aqui, ele se encontrava numa situação que ele estava à beira do caminho. E o interessante é que quando Jesus para e o chama, as pessoas vão lá e avisam ele
de um salto, solta a capa. Olha só, queridos, registrado aqui nesse livro, eu creio que ele é o único que chamou Jesus filho de Davi. Ele já conhecia a promessa. Ou tem mais um, me lembrei agora. Ele e esse mais um que chamou Jesus de filho de Davi. Confundi com a questão Davi segundo o coração de Deus, que é o único homem. Queridos, ele deu um salto, soltou a capa e se apresentou diante do Senhor. E a pergunta do Senhor, às vezes até parece que é uma pergunta assim, meio sem lógica: o que queres que eu te faça? Ou, você quer ver? Como ele fez para o cego, para o aleijado, aquele lá do tanque de Betesda: queres ser curado? Porque uma coisa é você pedir esmola e viver na dependência dos outros, outra coisa é você assumir responsabilidades. Porque se você é curado, você vai ter que voltar a ter uma vida normal, você vai ter que pagar seus impostos, você vai ter que trabalhar, vai ter que vestir, vai ter que comer. E funciona mais ou menos assim a vida. E ele se apresenta diante de Jesus, e ele não era cego de nascença, porque quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver, ou que eu volte a ver novamente. Jesus então: tudo bem, veja, você está curado. O mais interessante é que antes de tornar a ver novamente, ele estava à beira do caminho. Olha só o pedido que Deus concedeu àquele homem, porque após voltar a ver, a Bíblia diz, está registrado aqui, que ele passou a seguir Jesus no caminho. Ele estava à beira do caminho, depois no caminho. É o antes e depois desse cego. Através desse clamor dele, o Senhor já conhecia o pedido dele. E o pedido foi que torne a ver. Quantos de nós estamos colocando diante de Deus uma petição já há anos e isso não acontece? Quantos de nós temos colocado os nossos pedidos diante de Deus e não acontece? Eu fico às vezes pensando nisso. Nosso pastor já até comentou aqui em relação a isso. Tem irmãs que passam uma vida inteira, inclusive vai no ciclo de oração todos os dias da semana, pedindo para que Deus converta o marido. Qual é a motivação? Porque eu quero que ele vá para a igreja comigo, porque ele indo para a igreja comigo, ele não vai me incomodar e não vai me atrapalhar a vir para a igreja, não vai brigar comigo quando eu chegar em casa. Muitas irmãs passam por isso, queridos. Mas a motivação não deve ser essa. A motivação é a alma, a motivação é a salvação. Tudo na face dessa terra, o que Deus vê é a salvação. Deus, ele nos resgata, nos salva, assim como eu dei aquele testemunho aqui na quinta-feira. Deus, ele nos salva, nos coloca limpos, porque através de nós ele quer conduzir as outras pessoas à salvação. O que ele faz através de nós é infinitamente maior do que o que ele faz em nós, que é a salvação. A salvação é de graça, então o foco de Deus está na nossa alma. Tanto é que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e toda a sua glória. Quando a gente fala o mundo inteiro e toda a sua glória, nós estamos falando de toda a sua riqueza, tudo que há de ouro, tudo que há de dinheiro, prata, na face dessa terra. Uma alma vale mais para Deus. E todas as vezes que um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. Então, quando nós olhamos para um texto como esse aqui, e vemos um cego pedir a Jesus para que o curasse, e logo em seguida ele abandona tudo e segue a Jesus, esse pedido era o pedido que estava no coração de Deus. Deus já sabia que ele iria fazer esse pedido. O seu pedido é para a glória de Deus, ou é para você gastar com os seus próprios deleites? Fica essa pergunta. Coloca aqui para a gente Tiago, aleluias, capítulo de número 4. Isso aqui me lembrou de uma pregação nossa já há alguns anos, sobre o desequilíbrio espiritual que existe dentro da igreja. Por isso que nós pedimos errado. Me conduziu ao livro de Juízes, capítulo de número 1. Os irmãos não precisam de abrir, só vou relatar essa história, que isso aqui marcou bastante a minha vida. Juízes, capítulo de número 1, diz que após a morte de Josué, Judá e Simeão foram buscar ao Senhor
para ver qual sorte os tocaria. E o Senhor mostrou para Simeão que ele iria pelejar contra os caldeus e os jebuseus, salvo engano. E ele chamou seu irmão então para fazer essa peleja. E eles foram até uma cidade chamada Bezeque, e lá eles feriram mais de 10.000 homens, e conseguiram perseguir o rei dessa cidade, que chamava-se Adoni-Bezeque. Adoni a gente sabe que é Senhor, Adonai, Adoni. Bezeque, das suas muitas, porque o hebraico, uma palavra às vezes diz muitas coisas. Bezeque, em uma dessas coisas diz possibilidades, é o Senhor das possibilidades. E a gente vê que o próprio Satanás, ele tentou a Cristo lá no deserto, depois do jejum de 40 dias e 40 noites, e ele tentou 2 vezes, 3 vezes, na terceira vez ele foi, para esperar uma outra oportunidade. Quem é o Senhor das oportunidades? E aqui, eu me lembro claramente, que quando Judá e Simeão pegou este rei, eles cortaram os polegares das mãos e os polegares dos pés. Isso é interessante, traz uma analogia para nós, assim, espiritual muito grande, porque sem esse dedo eu não consigo entesar uma flecha ou um arco, sem esse dedo eu não consigo segurar uma espada, sem o dedão do pé eu não consigo equilibrar, Lanir. Toda vez que eu vou equilibrar, eu tenho que travar o dedão no pé, no chão, às vezes a gente não observa isso, então a pessoa se torna inutilizada. E eles fizeram isso porque era costume desse Adoni-Bezeque causar esse desequilíbrio nas pessoas, nos reis que ele inclusive mencionou. 70 reis eu peguei, cortei os polegares das mãos e os polegares dos pés, para causar um desequilíbrio na vida da pessoa. A pessoa se torna inútil quando ela tem isso retirado do seu corpo. E aqui a gente observa que a nossa igreja, com essa letargia espiritual que vive hoje, nós estamos meio que desequilibrados, porque não sabemos o que pedir, nem o que pedir para Deus, nem como pedir para Deus. Olha o que diz o capítulo 4 aqui de Tiago. De onde procedem as guerras? Verso 1. E contendas que há entre vós. De onde procedem essas guerras e contendas? De onde, senão dos prazeres que militam, que lutam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E ele segue dizendo, para esbanjardes ou gastardes com os vossos deleites, com os vossos prazeres. Então nós pedimos a Deus aquilo que vai ser prazerosamente para nós. Claro, nós temos que pedir, Senhor, quero um trabalho melhor, quero um salário mais alto. Senhor, eu preciso formar, eu preciso terminar esse curso para que eu atue, eu quero ser melhor na minha profissão, eu quero que a minha empresa cresça. A gente tem esses pedidos, mas esse pedido é para que Deus seja glorificado ou para que você esbanje? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Pergunto mais uma vez, seu pedido é para a glória de Deus ou para os seus deleites? Eu fico com esse questionamento no meu coração, porque muitas vezes eu me pego pedindo a Deus coisas que é para os meus deleites. Você já viu que raramente você começa uma oração assim, ó Pai, Tu que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Geralmente a gente conversa, Senhor, me concede isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. E esquece que o padrão, primeiramente, é exaltar, engrandecer e adorar o nome de Deus, para que depois a gente venha e fala, o pão nosso, Senhor, nos dai hoje, o pão de cada dia. Não é assim? O pão de cada dia é para saciar a fome. Esse pão de cada dia significa várias coisas, mas está para os nossos deleites. Mas primeiramente, Deus. Primeiramente, para Deus. E aqui que entra essa palavra ter tocado no meu coração, entra aqui, e Zaqueu. Qual foi o pedido de Zaqueu? Você já parou para pensar nisso, Alani? Qual foi o pedido que Zaqueu fez? Olha, ele procurava ver quem era Jesus Cristo.
Então ele não conhecia Jesus, como eu disse no início. Como ele procurava ver quem era Jesus Cristo, ele tinha esse desejo. Quantos de nós estamos com o desejo de encontrarmos com o Senhor Jesus? Por isso que essa música fala muito ao meu coração. Tu és a quem a minha alma esperava. Jesus Cristo é a quem sua alma esperava? Você verdadeiramente espera, tem Cristo como a sua esperança? Eu preciso ter essa convicção, queridos. Que se eu não tiver essa convicção, de nada vale o estar aqui, o vir aqui. De nada vale o estudar a palavra, se essa palavra não estiver em primeiro lugar na minha vida. Queridos, o que Deus tem para fazer através de nós é muito grande. E nós estamos aproximando de um tempo que é o fim dos tempos, porque desde que Jesus foi assunto aos céus, iniciou o fim dos tempos. Ah, mas tem tantos anos, desde quando eu sou criança, quando eu era criança, eu ouço falar que Jesus está voltando. Eu ouço isso dos meus filhos, ou de um dos meus filhos. Ah, Jesus está voltando. Quanto tempo o senhor vem falando isso? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas se nós observarmos, querido, num curso de escatologia, que nós já fizemos vários aqui, e o último que nós fizemos, existem coisas lá naquele estudo que já não é mais escato, já não é mais o que vai acontecer, já está acontecendo. Aí meu filho fala assim, ah, mas guerra sempre teve, fome sempre teve, terremoto sempre teve. E ele esquece de fazer o cálculo da proporção. A proporção. Porque o tripé antediluviano, segundo os teólogos, é o quê? Violência, desenfreada, a maldade no coração do homem, e o que mais? Corrupção. Violência desenfreada, maldade e corrupção. Tem acontecido isso no mundo hoje? O que é normal? Você vê um casal hétero numa praça namorando ou não? A Bíblia tem sido muito clara conosco. Estamos no fim dos tempos, nós precisamos atentar para isso. E Jesus disse, olha, quando estiver como nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, atentai, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Para alguns que são os tribulacionistas, nós já estamos vivendo a tribulação, que é Mateus 24. Eu creio e sou a igreja não vai passar pela tribulação. Então, o capítulo de número 24, Sanderson, é apenas o princípio das dores. E nós estamos começando esse princípio das dores. Porventura você tem visto filho se levantar contra pai? Pai contra filho? Nora contra sogra? Que o normal é sogra contra nora, né? Mas está muito potencializado, queridos. Está potencializado demais, está algo assustador. E nós precisamos atentar para isso. E quando nós olhamos para uma palavra como essa aqui, a gente vê um Zaqueu procurando ver quem era Jesus. E muitos já ouviram falar de Jesus e não querem Jesus. Estão rejeitando Jesus, que é a nossa esperança. É a salvação que nós temos para uma vida eterna com Deus. Muitos estão rejeitando. E quando eu vejo jovens, como o próprio João Vitor, se rendendo aos pés do Senhor, eu fico maravilhado. Maravilhado. Passou a mensagem para mim agora, era mais ou menos umas 5h30, mais ou menos 5h25, dizendo, olha, irmão, eu não sei se vou conseguir chegar à igreja não, porque eu estou no hospital, passou o dia no hospital, João Vitor. Aí está ele aí, ó. Nós vamos orar por você. Colite, é o nome? Colite, eu nunca ouvi falar em colite, é uma inflamação no estômago. Estava no hospital, acabou de sair do hospital, está sem comer até agora. Tem um lanchinho aí, viu, irmão, na saída aí. Irmão, pode contar com a gente. Amém? E nós vamos orar por você, Deus vai te curar, vai tirar essa inflamação do teu corpo. Então, quando eu vejo jovens assim, eu fico maravilhado. Por quê? Porque, de certa forma, Deus nos usou para que ele chegasse até esse ponto. E é para isso que Deus nos quer. Para nós trabalharmos na sua obra. A seara é grande demais, mas tem
poucos ceifeiros, e os poucos que tem aí fora não está dando conta do trabalho, porque existe uma profetada que está causando frustração no coração dos irmãos. Se você abrir nas redes sociais, você começa a ver e começa a entender o que está acontecendo no mundo hoje. E não é só no Brasil, não. Eu glorifico a Deus pela história desse homem, um homem que era rico, não tinha doença alguma, porque a Bíblia não revela que Zaqueu tinha doença, a Bíblia revela que ele era rico. A Bíblia não revela que ele tinha doença, e a Bíblia não revela nenhum tipo de necessidade que ele tinha. Ele simplesmente queria conhecer a Jesus. Quem é esse Jesus que faz cego enxergar, que faz coxo andar, que cura endemoniado, que liberta cativos? Quem é esse? Ele queria conhecer esse Cristo. Tanto é que não está na Bíblia também, mas já ouvi o pastor Colismar mencionando aqui, ele diz que ele fechou o escritório dele para ir lá encontrar Jesus, porque Jesus estava andando, era de dia era hora de trabalho, então ele deixou de trabalhar para encontrar Jesus. E nós aqui, agoniados para o culto terminar, porque amanhã cedo tem que trabalhar, bate ponto, está certo, é compromisso, é responsabilidade, mas buscar primeiro o quê? A gente pede e esquece de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso que você tem no seu coração pedindo, Deus considera como o resto, ou isso, Ele acrescentará. Está precisando de quê? De saúde? Está precisando de quê? De dinheiro? O que você está precisando? Libertação? Libertação para alguém na sua família? Libertação para algum amigo? Cura? Eu creio no poder transformador de Deus, e eu preguei isso aqui na quinta-feira passada, ficou bem claro, do que eu era e o que Deus fez em mim, e eu preciso colocar isso para fora, eu preciso jogar isso para as pessoas, porque isso edifica, isso mostra que Deus é, Deus pode, Deus faz, e Ele faz aquilo que provém a Ele, não a mim. É por isso que quando eu peço e não recebo, é porque eu não estou pedindo da forma correta. Eu não estou pedindo aquilo que vai glorificar o nome de Deus em minha vida. Eu não estou pedindo aquilo que vai glorificar o nome de Deus à luz do mundo. Zaqueu então busca com toda a humildade subir num sicômoro, numa figueira brava. Eu não conheço uma figueira brava, mas pelo que os irmãos que foram lá relataram, é fácil, Sanderson, subir numa árvore daquela? Não é. O tronco muito largo, cheio de galhos, mas ele subiu, e o que mais me chama a atenção é que ele queria conhecer Jesus, mas Jesus já sabia do que estava no coração dele. Jesus aproximando daquele lugar, Jesus olha para cima e fixa os olhos em Zaqueu. Que homem é esse que se aproxima de Jesus para conhecê-lo, sem ter necessidade financeira, sem estar passando por nenhum problema de saúde, sem ter nenhuma necessidade, simplesmente para conhecê-lo? Jesus viu esse coração. Esse é o coração que Deus quer ver em nós, porque Ele sim pode todas as coisas, mas você está pedindo aquilo que vai glorificar o nome dEle? E todas as vezes que você toma uma decisão dessa diante de Deus, Deus Ele se abre para nós. Ele convida Zaqueu e fala: olha, eu vou pousar lá na tua casa, enquanto nós estamos em oração aqui pedindo: ô Senhor, acampa os teus anjos lá no nosso lar, esteja conosco, seja conosco. Jesus vem e se convida para entrar na casa de Zaqueu. Olha esse privilégio, isso me chamou bastante atenção. Zaqueu não pediu nada. Agora, quando Jesus se convida para ir à casa dele e pede para ele descer depressa, o que ele fez? Desceu depressa e com um coração alegre.
ele desceu a toda a pressa, verso 6, e o recebeu com alegria. A alegria de Zaqueu foi tamanha que incomodou os escribas e fariseus, ao ponto deles arrazoarem, deles murmurarem por dentro, dizendo: esse aí que é o Filho de Deus? Esse aí que é o Salvador? Esse aí que é o puro? Está indo para a casa de um pecador? Porque eles odiavam publicanos. Eles, como judeus, odiavam Zaqueu por isso. E Zaqueu, ao contrário de pedir qualquer coisa, ele se levanta e diz, porque eu tenho certeza absoluta de que o momento que eles estavam dentro daquele lar, Jesus explanou ali a palavra, explanou ali o amor dele, assim como ele deu aquela aula de teologia para os discípulos a caminho de Emaús, ele deve ter dado uma aula ali de Gênesis até aqueles dias. Zaqueu, ele não aguentou, porque a palavra, quando é explanada de verdade, do âmago, a palavra, quando é colocada para os irmãos, com a autenticidade do Espírito Santo, com poder, com autoridade, ela mexe. Zaqueu disse: Senhor, olha a expressão dele, Senhor, a metade dos meus bens, totalmente o contrário do jovem rico, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E ele ainda diz mais: se alguém eu tenho defraudado, ele sabia que ele tinha defraudado, onde ele tinha que cobrar 50 denários, ele cobrava 60, 70, porque assim é. Como é que ele ia ganhar o dele? A caixinha 2. Porque o homem é corrupto. O homem é corrupto. E nós sabemos disso. Desesperadamente corrupto. Ele vira e diz: se alguém em alguma coisa eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Lembra desse número 4 lá de Davi? Quando ele tomou a cordeirinha? Ele falou para Natã: esse homem tem que morrer e pagar 4 vezes. Ou seja, 4 cordeirinhas no lugar da cordeirinha que ele pegou. Queridos, isso é lei, Israel. É lei, você tem que pagar 4 vezes mais se você tirar de alguém. E aqui Zaqueu coloca isso diante de Deus: se alguém eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Aleluias. Essa alegria que Zaqueu expressa aqui nesse encontro com Jesus é muito grande. É a alegria que todos nós deveríamos expressar ao estarmos aqui. É a alegria que Davi expressou quando o convidaram para estar na casa do Senhor. Essa é a alegria que nós precisamos ter, dar atenção, estarmos na presença do Senhor, reverenciá-lo como deve ser reverenciado. A irmã Débora ministrando aqui, ela disse: olha, não temas. 365 vezes está escrito: não temas. Nós precisamos de ter o temor, que é o princípio da sabedoria. Reverenciar a Deus. Você tem reverenciado a Deus? O pedido que você tem feito a Deus é para reverenciá-lo? É para glorificá-lo? Fico maravilhado que Jesus então responde: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um perdido, assim como era eu outrora, assim como eram vários de nós outrora, perdidos, sem pedir nada, sem fazer uma oração sequer, pedindo algo para Deus. Zaqueu alcançou o coração do Senhor. O sacrifício aceitável a Deus, Davi disse, Salmo 51, verso 17, é um coração quebrantado, é um coração que quer e procura conhecê-lo. Esse coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Você pode ter certeza que Deus não despreza a sua oração sincera. Você pode ter certeza que Deus não despreza a oração que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração para que seja feita. Porque é bíblico. O Espírito, ele intercede com gemidos inexprimíveis e coloca
em nossa língua a palavra certa. Aleluias. Aqui a gente vê um resultado maravilhoso de Zaqueu. O antes de Zaqueu e o depois de Zaqueu. O antes é a parte física e depois a parte espiritual. Zaqueu recebeu a salvação no Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você recebeu a salvação do Senhor? Eu creio que sim, porque domingo à noite, o que você estaria fazendo aqui, se você não fosse uma pessoa que teme a Deus? Nós precisamos ter isso na nossa consciência. Como orar, o que pedir, está na Bíblia. Nós precisamos pensar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós pensamos. Tudo aquilo que é de bom grado, tudo aquilo que tem louvor, nisto pensais. Precisamos orar a palavra de Deus. Quando nós estamos num momento de oração, nós estamos falando com Deus, e Deus, Ele está atento às nossas palavras. Nenhuma das palavras que nós soltamos da nossa boca passa em branco com Deus. Nós vamos dar conta de todas elas. Qual tem sido a nossa oração? Qual tem sido a nossa petição? Você tem pedido ao Senhor aquilo que agrada ao coração dEle? Qual tem sido o seu pedido? O que devemos pedir ao Senhor? Fica esse alerta do Senhor para nós, porque nós não estamos nos colocando, nos posicionando diante de Deus como devíamos. Não estamos, porque o que a gente mais vê no meio do povo hoje da igreja são pessoas frustradas. Ou você tem recebido tudo aquilo que você pede? O Senhor tem algo tão maravilhoso para entregar para nós. O Senhor quer que nós sejamos abençoados, porque Ele já nos abençoou nas regiões celestes. Mas nós precisamos de quê? Tomar posse. Se você não toma posse, você não vai receber a bênção que já foi dispensada a você. E como que eu tomo posse? Estando aos pés do Senhor. Quem não viu aí essa questão que foi mencionada no grupo de casais, que inclusive foi mencionado hoje, aqui na igreja, na parte da manhã. Aquele pastor que foi pego, envolvido com problemas de pedofilia. Queridos, não adianta, se andarmos fora da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai nos envergonhar. É por isso que nós temos que estar em oração, em petição ao Senhor, adequadamente, aquilo que é para glorificar o nome dEle. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor me faça um grande pregador. Daí eu não tomo a posse ou o posicionamento de buscar conhecer a palavra dEle e quero ser um pregador. Senhor, eu quero o dom de cura. Aí eu não tomo o posicionamento de passar a visitar aqueles que estão doentes nos hospitais, para dar a oportunidade do Espírito Santo me usar. Não. Tudo tem um preço. Não é assim, me dá. Pedi e dar-se-vos-á. Mas se pedir errado, para gastar com seu próprio prazer, não vai dar. Deus não concede. Que fica isso bem claro nos nossos corações essa noite. Irmão Daniel, estou muito feliz de ver o senhor aqui hoje, viu? Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Amém? Fica firme, forte no Senhor. Deus tem o melhor para nós. Isso é uma oração que eu estou fazendo. É para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé? Aleluias. A banda poderia, Bruninho? Agora eu acredito que fica mais fácil de entender aquela música como Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero chegar diante de Deus com humildade. Como Zaqueu, eu quero chegar diante de Deus querendo conhecê-lo. Como Zaqueu, eu quero estar feliz quando eu encontrar Jesus e quando eu estou com Jesus. Como Zaqueu. Aleluias. Que Deus tenha misericórdia de nós quando orarmos de forma inadequada. Que Deus tenha misericórdia de nós quando pedirmos aquilo que não devemos pedir, ou quando pedirmos aquilo que vai ser para o nosso deleite. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, eu exalto o nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de te convidar para você curvar a sua cabeça, enquanto os irmãos se preparam. Aleluia, Jesus.
Tu és soberano, Deus. Tu és poderoso. A tua graça, Senhor, nos basta. A tua graça nos basta. O Senhor colocou em nosso coração a fé no teu Filho, para que nós viéssemos ser salvos. Sejamos alegres por sermos salvos no Senhor, porque quando a salvação do Senhor afasta de nós, nós perdemos essa alegria, o espírito esfria. Por isso que Davi orou: restitui em mim, Senhor, a alegria da salvação. Cria em mim um espírito estável, um espírito firme do Senhor, para que eu possa, Senhor, orar e fazer o meu clamor, pedir aquilo que está no teu coração, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja uma bênção tal, aleluias, que eles venham verdadeiramente perceber quem tu és. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória damos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. A igreja canta. Como Zaqueu, Aleluia, Jesus. eu quero subir o mais alto que eu puder. Para quê? Só pra te ver, Te conhecer, Senhor. e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu Diz. preciso de ti, Senhor. Aí já é uma petição. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Aleluias. entra na minha vida. É a vontade do Mexe Senhor. com minha estrutura. Essa é a vontade do Sara Senhor. todas as feridas. Cura, Pai. Me Liberta, ensina salva. a ter santidade. Quero amar somente a ti. Nenhum outro Deus Que no o teu Senhor lugar. é o meu bem maior. Em primeiro lugar. Faz um milagre em mim. E Ele faz. Aleluias. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto em que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Aleluias. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Peça. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre, Faz Senhor. um milagre em mim. Traz um milagre de cura, Pai. Entra na minha Traz um milagre de casa, transformação, Deus. entra Traga, na Senhor. minha vida, Traga um milagre, ó Pai. mexe com Salva, minha liberta, estrutura, cura. sara Deus, nossa todas família. as feridas, Oh, aleluia. me ensina a ter santidade. Oh, glória a Deus. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Nosso coração está em Ti, Faz um Senhor. milagre em mim. Senhor,
o nosso bem maior, Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Muda tudo, sara Pai. todas as feridas, Faz tudo novo, Senhor. me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim, Aleluia, Jesus. porque o Senhor é o meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim, porque o Glorificado Senhor seja é o meu Jesus. bem maior. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Faz um milagre Aleluia. em mim. Oh, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.